Estratégia é muito importante para aumentar a sua chance de sucesso. No marketing não é diferente. Hoje a gente vai falar sobre análise SWOT, você conhece? Eu sou o Hugo Stoqueiro, essa é a Marketing Ético. Nós somos médicos e profissionais de marketing que fazemos pesquisa e ensino de marketing para médicos e estudantes de medicina. Uma das formas mais fáceis de falar de estratégia e a importância dela no Brasil é falar sobre o futebol. Quantas vezes a gente já não viu os times que têm os melhores jogadores, investem muito mais dinheiro, perder para times mais simples, teoricamente mais fracos, mas que estão mais bem montados? Empresa não é diferente. A gente tem empresas que investem muito dinheiro, que têm peças muito boas de marketing, mas que não conseguem nenhum resultado relevante. É importante saber onde e como investir e contra quem a gente está jogando. Em marketing, a gente não usa termos como 442, 352, mas a gente tem algumas ferramentas de análise que são muito conhecidas e uma das mais difundidas, mais utilizadas, com certeza é a análise SWOT, quando a gente usa o termo em inglês, que em português seria traduzido como análise fofa. SWOT é um acrônimo para Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, que em português ficariam pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. Ela é uma análise que vê tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da empresa, nos seus pontos positivos e negativos. Essa análise é sempre colocada como quadrantes, onde na primeira linha fica o ambiente interno, na segunda linha os fatores externos, na primeira coluna o que é positivo e na segunda coluna o que é negativo. É importante a gente sempre fazer essa análise num papel, deixar isso anotado, não tentar fazer só na nossa cabeça, que a gente acaba esquecendo, perdendo pontos importantes. Bom, agora que a gente já sabe como é a estrutura de uma análise SWOT, vamos então partir para um exemplo aqui, fazendo de um cirurgião gastrointestinal e o seu consultório. Antes da gente fazer a montagem do nosso exemplo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e lembrar de compartilhar esse conteúdo com quem possa se interessar. Isso ajuda muito a aumentar a divulgação do nosso canal. Vamos então montar essa análise SWOT para esse cirurgião e o seu consultório. Você poderia montar uma análise separada do cirurgião e uma outra do consultório, mas a nossa vida de pessoa jurídica e pessoa física é tão misturada que eu acho que vale a pena fazer uma só. O que a gente vai colocar no quadrante das forças? A gente vai colocar aquilo que é positivo e diferente do cirurgião ou do consultório em relação aos seus concorrentes similares. Então, por exemplo, a gente pode colocar que ele é afiliado de várias sociedades internacionais, a gente pode colocar que ele é especializado em cirurgia robótica, pode colocar que ele é contratado de um hospital-escola renomado, a gente pode colocar que o consultório tem um estacionamento gratuito e fácil na porta, a gente pode colocar que é um consultório amplo e aconchegante. O importante aqui não é só saber o que a gente vai colocar, mas também lembrar o que não é para colocar. Não dá para colocar aqui, por exemplo, que ele tem 4 anos de residência, 6 anos de formação na faculdade de medicina. Isso não tem nenhuma relevância, a não ser que a sua estratégia seja lutar contra não médicos ou não especialistas. Porque o que é obrigação mínima não é ponto de força. É também importante lembrar que isso aqui é uma análise de estratégia, não é um concurso de Miss. Então não vai colocar que seu ponto forte é se importar com o paciente, querer o bem da humanidade, ou que seus defeitos são o perfeccionismo e o excesso de dedicação. Bom, vamos então agora partir para o quadrante do ambiente interno e negativo, ou seja, as fraquezas. Aqui, em toda a análise SWOT é legal você ter a opinião de outras pessoas, mas nesse quadrante especificamente é muito bom você ouvir a opinião de amigos, familiares, funcionários, ou então aquele feedback de um paciente que não gostou do seu atendimento. Geralmente quando a gente está montando estratégia, é mais importante, mais relevante os feedbacks negativos do que os positivos, porque para a gente fazer uma boa estratégia a gente precisa conhecer bem as nossas fraquezas para poder se defender. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, atraso constante de consultas, ou que a clínica tem poucos pacientes, ou que é difícil para marcar consultas e retornos, que tem poucas opções de pagamento, ou que o atendimento é muito diferente dependendo do horário do dia porque os funcionários são pouco constantes. Uma vez que a gente terminou essa análise do ambiente interno, a gente parte então para o ambiente externo. Antes de falar do ambiente externo, mais uma coisa importante da gente saber numa análise SWOT é que a gente deve listar as coisas sem ficar pensando na relação entre elas. Isso vai vir mais para frente.
Então, por enquanto, só deixa o cérebro ficar listando tudo que você acha importante, não precisa ficar tentando achar conexões ou relacionamentos. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, oportunidades. O que é bom, que pode ser bom tanto agora como num futuro próximo? Podemos colocar que vai abrir um hospital novo próximo do consultório. Ou então que tem muitos hospitais comprando novos robôs. Ou que está aumentando o número de cirurgias robóticas nos pacientes. Ou que está aumentando o turismo médico, pessoas que vêm só para operar no Brasil. Depois a gente passa então para o quadrante dos fatores externos e negativos, as ameaças. Podemos colocar aqui, por exemplo, que está aumentando o tratamento clínico não cirúrgico da obesidade, como Ozempic, Mounjaro. Que os hospitais estão dando preferência para as equipes internas, onde eles têm mais controle sobre os cirurgiões. Que os pacientes estão preferindo consultórios com novas tecnologias, onde fica mais fácil de você marcar, desmarcar ou remarcar uma consulta, um retorno. Ou então o aumento do número de consultas por telemedicina. Uma vez que a gente montou a matriz, colocou todos os 4 quadrantes, agora vem a hora de fazer a estratégia mesmo. A gente tem que começar agora sim a pensar no relacionamento entre os diversos itens. A gente tem que começar a olhar as oportunidades e ver como a gente vai atacar elas com os nossos pontos fortes. Ou então como a gente vai usar os nossos pontos fortes para se defender das ameaças. Se a gente notar que tem uma ameaça que é muito ampliada por um ponto fraco, a gente precisa investir para resolver isso. Então, no caso desse cirurgião, por exemplo, o que ele pode fazer aqui? A gente pode ver, por exemplo, que essa oportunidade do novo hospital vale a pena marcar uma reunião com os diretores para ver se ele consegue algum acordo, para ter algum benefício de ser um dos primeiros a fazer cirurgias nesse hospital. Ele pode também fazer um foco nas redes sociais, colocar propaganda falando que ele faz cirurgia de robô e aparecer nos hospitais que compraram robôs recentemente, que vão ter muito interesse nessa divulgação. Outra coisa, pode garantir que o site dele coloque já de cara as especializações e não aquele texto padrãozão que a gente acha nas primeiras páginas dos sites médicos. Vendo o turismo médico aumentando, pode garantir que o site dele seja traduzido para o inglês e coloca ali as afiliações às sociedades internacionais. Uma forma de você se proteger desse ponto fraco, de ter poucos pacientes, é fazer com que seus pacientes que têm um melhor relacionamento façam mais interações nas redes sociais, que vai fazer parecer que o consultório é maior, às vezes, do que o que ele é de verdade. Você pode se proteger dessa ameaça com esse ponto fraco aqui dos funcionários, da tecnologia, investindo em treinamento de funcionários, comprando novos softwares para a clínica que vão facilitar a marcação de consulta. Pode abordar, por exemplo, essa ameaça das medicações para a obesidade, entrando em contato com endocrinologistas ou com as próprias indústrias farmacêuticas que fazem esses medicamentos e participando de reuniões onde pode aparecer novas tendências. Por exemplo, pode ser que está diminuindo o número de cirurgia de obesidade, mas está aumentando o número de retirada de vesículas nesses pacientes que estão tomando esses medicamentos. Se você nota uma tendência e consegue se posicionar precocemente num novo ciclo de marketing, você tem uma chance muito grande de se dar bem. O Jeff Bezos fala que sempre perguntam para ele: o que você acha que vai ser uma coisa inovadora, uma grande coisa que vai aparecer nos próximos 5 a 10 anos? Ele fala: eu não preciso me preocupar muito com isso. Porque tem muita coisa que sempre acontece, que é o dia a dia e que pode ser muito melhorada. Então, às vezes coisas que parecem meio sem graça ou não parecem tão novidade, mas que vão virar uma tendência, vão virar um próximo ciclo de marketing, se você nota, você consegue se posicionar muito bem. Muitas vezes é mais fácil você inovar na forma de contar uma história do que inovar em tecnologia, em táticas e técnicas. Então, participar do início de uma tendência, notando ela antes de todo mundo, pode colocar numa posição muito boa em relação ao seu marketing. Bom, agora que você aprendeu já a montar uma matriz SWOT, conta pra gente nos comentários. Que ponto forte você usaria para atacar alguma oportunidade que você viu? Ou que ponto forte você usaria para se defender de uma ameaça que você está vendo no mercado? Eu sou o Gugu Stoqueiro, essa é a Marketing Ético.